Oi, eu sou a Aninha, sejam bem-vindos de volta ao Chega de Ler. E, bom, eu assisti o filme de É Assim Que Acaba e eu precisei fazer um vídeo sobre ele. E antes que me perguntem, não, eu não li o livro, mas eu tô cronicamente online, então eu sei muito da história e das coisas que acontecem nele. Além de que eu fui ver o filme com a minha amiga, a Titi, que já tinha lido o livro. Então eu sabia que eu ia ter uma fonte confiável de mudanças que eles fizeram. Mas ela também não lembrava muito do livro. Então, na verdade, a coisa mais forte que acabou ficando, que ela me passou, foi de que no livro existia uma menção, que é feita várias vezes, a Dory de Procurando Nemo, e aquela frase de continue a nadar, que teve que ser cortada do filme, porque a Disney fez a bênção de ameaçar processinho, porque qualquer coisa da Disney cai em processo. Então eles tiveram que cortar e não teve essa parte extremamente vergonha alheia, pra se juntar às outras partes extremamente vergonha alheias que tem nesse filme. Antes da gente voltar pro vídeo, só por favor me dá uma ouvidinha, eu juro que não vai levar muito do seu tempo. Eu sei que o vídeo mal começou, mas eu já sei que você vai gostar, então por favor já deixa o like aí. E aí se você quiser também, se inscreve no canal, eu posto vídeo toda semana, normalmente sobre livros, e eu acho que você vai se interessar bastante. E ainda tem minhas redes sociais pra se você quiser seguir, elas vão aparecer aqui embaixo, meu Twitter e meu Goodreads. Falei que era rápido, né? Voltando pro vídeo. Mas tá bom, se você caiu aqui de paraquedas, vamos começar do começo, sobre o que é Assim Que Acaba. Tanto o livro quanto o filme, eu espero, contam a história da Lily Bloom, enquanto ela tá começando a se relacionar com um cara, que é o Ryle Kincaid, ao mesmo tempo que a gente vê flashbacks de um relacionamento que ela teve na adolescência com o Atlas Corrigan. O problema é, a gente tá vendo esses dois relacionamentos, e aí aos poucos a gente vai percebendo que esse relacionamento atual vai se desenrolando para um relacionamento abusivo. E aí toda a história é sobre ela perceber isso e quebrar esse ciclo, sair disso. Ok, com a sinopse dada, eu preciso fazer alguns outros avisos, que é: eu sugeriria que se você é fã da Colleen Hoover, você desse uma evitada nesse vídeo, porque eu vou falar bem mal. Então se você gosta do livro, gosta dela, não acho que vai ser o vídeo pra você. E também, se você é uma parte do público normal aqui e você não leu o livro, não viu o filme, não quer spoiler, eu vou falar de algumas coisas bem grandes pra história. Então eu acho que também não seria a melhor escolha você ficar por aqui, porque eu tô com muita preguiça de colocar os times de quando eu tiver os grandes spoilers. E são coisas que, tipo, são realmente grandes por escolhas narrativas, não pela história necessariamente, mas ainda assim, tomem cuidado. Mas ok, agora que a gente já deixou os avisos, só os de verdade ficaram, eu preciso dizer que esse filme é criativamente morto. A direção de arte é bem básica, a direção de foto faz parecer com um filme de TV ou de streaming, quando esse filme na real tá passando em cinemas por aí. O roteiro veio de um livro da Colleen Hoover e os atores é a Blake Lively, né? A direção e a edição também são bem básicas, mas elas têm uma sacada bem interessante que acontece bem lá mais pro final, mas que eu acho que vale a pena dar os créditos aqui também. O filme também mantém algumas menções leves a Ellen DeGeneres, que, se você não conhece, é uma host de talk show. Ela faz programa nos Estados Unidos, a nossa Silvio Santos, hip, a nossa Gugu Liberato, hip, a nossa Faustão. Porque o que acontece? O livro, se eu não me engano, é contado em cartas que a Lily escreve. Só que a destinatária é a Ellen DeGeneres. E aí, ok, no filme isso não tem tanta importância. Tem uma cena assim que ela tá escrevendo uma carta e ela coloca lá a destinatária, sendo a Ellen. E aí tem uma outra cena em que ela tá com o Ryle, eu acho. E aí eles estão vendo o programa da Ellen na TV. Acontece. O problema é, se você tá um pouco antenado desse tipo de notícia, você sabe que a Ellen DeGeneres não é uma pessoa que a gente gosta mais, basicamente por problemas com direitos trabalhistas, algo assim, algo parecido. Então eu imaginei, pessoalmente, que eles fossem cortar essa relação, porque é uma coisa muito fácil de você só suprimir da história. Mas eles não cortaram, não sei de onde saiu essa ideia, não é uma coisa importante para a história. O filme claramente deixa isso claro, então eu não sei por que essa menção. Mas eles fizeram essa escolha. Além disso, esse filme é chato demais. Ele é aquele tipo de filme em que não tem coisas acontecendo o tempo inteiro. Ele é mais de construção do cotidiano, dos dois relacionamentos,
para depois chegar nas escolhas mais pesadas. Então tem vários momentos em que é um nada acontecendo. É você desenvolvendo relacionamentos que não estão funcionando na tela porque os atores, né? E também o filme é longo demais. Ele tem 2 horas e 10, eu quero dizer, alguma coisa assim. E eu acho que a escolha de ter essa segunda linha narrativa do romance que a Lily teve quando adolescente ajuda pro filme parecer muito mais longo do que ele é. Porque na primeira parte do filme só parece que você tá vendo uma coisa nada a ver. Eu entendo que o Atlas depois vai se tornando importante, ainda mais porque ele é tipo a única pessoa em que a Lily pode se escorar depois de um tempo, apesar de que eu sinto que no livro ele tem mais importância, mas pelo menos na primeira metade do filme parece que ele tá lá sobre qualquer coisa, não tem nada de importante pra mostrar naquele momento. Parece que é uma história que poderia ser resumida em 3 diálogos. Além de que, pra ser justa, eu acho que a narrativa do Atlas tá nessa história serve pra gente ver o que seria um relacionamento saudável, pra Lily também ter essa comparação, e também pra depois talvez mostrar que ela pode se reerguer de um relacionamento abusivo e entrar em um normal de novo. Mas se essa é a ideia, eu acho que o filme tenta focar em muitas coisas de uma vez só e ele não consegue fazer nada. Agora, por que eu fiz a separação do filme nessas 2 metades? Porque na primeira metade a gente vê os flashbacks, que não tem tanta importância, a Lily conhecendo o Ryle, eles se apaixonando e ficando juntos, para depois na segunda metade a gente ver esse relacionamento se revelando ser abusivo. E eu pessoalmente acho essa escolha narrativa muito boa, de verdade. Não é usar o relacionamento abusivo como plot twist, como eu vi alguém argumentando. Eu preciso sair do Twitter, né? Tipo, que argumentos são esses? Mas sim, uma forma empática de colocar a gente no lugar da Lily. Porque assim como ela, quando a gente conhece o Ryle, a gente acha que ele é um cara bom. Claro, ele tem seus problemas, mas isso é extremamente comum. Qualquer ser humano vai ter seus próprios problemas, seus próprios demônios. Mas o que acontece é que aí a gente vai se aproximando dele, até se apaixonando, até que chega um momento em que nós duas percebemos que é tarde demais e que os problemas que o Ryle tem vão além do aceitável. E sei lá, eu felizmente nunca estive num relacionamento abusivo, mas eu acho que essa escolha é feita pra mostrar de que nenhuma mulher entra num relacionamento pensando que pode ser que algo horrível aconteça comigo. Essa escolha mostra, novamente, que essas mulheres são vítimas. E aí que entra aquelas sacadas que eu tinha mencionado de direção e edição, porque o Ryle, ele agride a Lily 2 vezes, e nessas 2 vezes, tanto a direção quanto a edição deixam de uma forma muito difícil de entender o que aconteceu, mas o que dá a parecer é que foi sem querer. Aí a história vai se desenvolvendo, vai acontecendo mais coisas com a Lily, e ela percebe que na verdade foi bem por querer, ela foi agredida fisicamente. E aí tem flashbacks dessas cenas em que elas são refeitas de uma forma muito mais clara e você entende o que realmente aconteceu. E aí assim, isso acontece, esses flashbacks, porque a história é do ponto de vista da Lily, mas eu acho que esse filme não teve o bom trabalho de demonstrar que é um ponto de vista psicológico. Porque assim, no livro é o ponto de vista dela. Ela escreve as cartas, então é a forma como ela processou os acontecimentos, o jeito que ela vai passar pra Ellen DeGeneres. Só que no filme, você pode até ter o ponto de vista de um personagem, você segue as coisas que acontecem com ele, mas normalmente a imagem não mente pra você. Por exemplo, naquele A Ideia de Você, a gente segue o ponto de vista da personagem da Anne Hathaway. A gente vê as coisas acontecendo do ponto de vista dela, mas não tá mentindo pra gente em nenhum momento. Não acontece coisas de tipo, o Reis foi um pouco mais grosso, só que ela fingiu pra ela mesma que ele foi mais fofo, sabe? Tipo assim, a imagem tá mostrando o que realmente aconteceu, a imagem não mente. E normalmente quando a gente quer mostrar um ponto de vista psicológico, a gente teria que deixar mais claro que ele é assim, porque normalmente quando a gente tá assistindo qualquer filme, ainda mais um mais inicialmente bobão, igual o É Assim Que Acaba, ou A Ideia de Você, que na real é bobão mesmo, então a gente imagina que a câmera vai contar a verdade o tempo inteiro, porque a gente tá condicionado a imaginar isso. Então eu acho que o filme deveria ter estabelecido isso melhor, até porque eu não duvido que alguém tenha achado essa parte confusa, de tipo, uma hora o filme mostra uma coisa, depois ele mostra outra. Agora, se eu gosto dessa construção, a forma como eles lidam com o tema depois de que ele é revelado me incomoda bastante,
Porque além de uma cena que é horrível, no caso, muito pesada mesmo, eu acho que as cenas não têm muito impacto, muito peso. E aí isso vem de atuação ruim, de direção fraquinha, de uma edição que não sabe nem ser muito clichê e colocar uma música pesada, ou até slow motion, se quiser, para colocar peso nas cenas. Eu odeio muito também que a gente tem uma cena da irmã do Ryle contando pra Lily o porquê ele é assim, porque ok, depois ela fala que ela quer que a amiga deixe o irmão, mas, sei lá, enquanto a cena tava passando, eu fiquei tipo, tá, vocês dando uma desculpa do porquê ele é assim. Porque ok, não é uma desculpa do tipo, você pode ficar com ele, você pode tentar consertar ele. Mas é uma desculpa do tipo, ele teve um trauma. É por isso que ele é assim, ele não tem muita responsabilidade dos próprios atos. E isso só vai piorar. Também me chama a atenção a mulher ser tão amiga da Lily e ela só ter deixado ela se envolver com Ryle. Tipo, poxa, nem pra dar uma avisada? Eu sei que é pra servir a estrutura do roteiro, mas abre uns furos bem grandes. Tipo, como ela escapou da ilha com o Alvin e os esquilos, e aí entrou numa crise existencial multiversal e acabou parando no universo em que ela ainda mantém o contato com o irmão tóxico dela. Também me incomoda muito como o relacionamento Lily e Ryle se desenrola a partir daí, porque aí a Lily não denuncia ele, o que ok, pode ser realista, porque muitas mulheres não têm coragem de ir denunciar os seus agressores, mas ela ainda mantém contato com ele. E uma cena que toca My Tears Ricochet, então não me peçam para dizer o que acontece, e ela pede divórcio depois, mas ela fala que ainda vai manter um contato. Aliás, se a ideia é você pedir o divórcio para poder quebrar esse ciclo de crescer num lar tóxico para você, eu acho que deixar ainda ele ter contato com a sua filha não é uma boa ideia. A melhor ideia seria cortar todo o contato para não ter chance de acontecer alguma coisa. Porque ok, vocês não estão mais juntos, ele não vai ser abusivo com você, mas quem disse que ele não vai ser uma pessoa meio ruim com a sua filha também? Mas ok, eu acho que nomear sua filha de Emerson, que além de ser um nome masculino, é o nome do irmão do seu ex-marido, que seu ex-marido matou com uma espingarda quando ele tinha 6 anos, não era o suficiente, né? Você realmente quer que ela sofra. O que me pega realmente é que tanto ter mantido esse contato, quanto toda a subtrama do pai, que a gente descobre que ele também era um marido abusivo, escancaram qual era uma das ideias temáticas para esse filme. A confusão de sentimentos quando você percebe que uma pessoa que você ama muito e que você construiu a vida com ela, na verdade é uma pessoa horrível. E o filme tenta abordar a complexidade que é você tentar parar de amar essa pessoa e de como isso não acontece do dia pra noite. Você ainda vai manter um carinho por essa pessoa por um bom tempo, provavelmente. O problema é que esse é um tópico muito complexo e complicado, e eles tentaram muito dar conta dele no filme, só que é uma história adaptada de um livro da Colleen Hoover. Mas tá, a temática principal é sobre a quebra de padrões, que nesse caso fala sobre esse rompimento do ciclo de abuso. Então por que o final do filme não é sobre isso? Porque pra quem não sabe, uma das últimas cenas do filme é a Lily tendo a Amy, que é a Emerson, aí ela pedindo o divórcio pro Ryle, e aí tem um plano que é realmente muito bonito. É só ela com uma luz muito bonita vindo no rosto, segurando a filha e falando, é assim que acaba, é assim que a gente termina com essa história. E pronto, ela terminou a jornada dela, ela conseguiu quebrar esse ciclo que muito provavelmente também destruiria a vida da própria filha. É um final muito bonito e emocionante, até pra mim, que tava odiando o filme. Mas aí a gente tem um salto no tempo e vê a Lily conversando com o Atlas e vendo no que provavelmente, certeza né, mas vai saber, o que provavelmente vai dar em um outro romance. Eu acho isso tão estúpido, porque aí o filme não termina em alta. Ele tem um momento tão emocionante, o ápice dramático da história, e aí eles estendem por mais alguns minutos para colocar um romance, sendo que o tema principal do filme nunca foi esse. Ai, mas é igual, é no livro. É ruim também. Eu comecei a pensar se isso não é uma forçação que a Colleen Hoover teve que fazer para tornar o livro mais vendável. Porque antes ela não era tão estourada, ela tinha que mudar a estrutura e coisas do livro para poder trazer mais gente. Uma coisa que é desse livro mesmo é que ela não queria que os personagens fossem tão jovens quanto eles são no livro. Agora ela pôde mudar.
mas ela teve que fazer essa escolha de fazeres mais jovens para poder atrair um público que lê mais, que é o público jovem adulto, novo adulto, isso aí. Então eu imagino que talvez colocar esse outro romance seja para atrair mais gente, porque romance vende. Mas ainda passa a ideia de que no final o mais importante era o romance. Porque aqui é tipo novela, que a gente passa a última semana inteira resolvendo os plots menores, terminando as coisas que não importam tanto, pro último capítulo ser majoritariamente sobre terminar a história principal e fazer assim com que a narrativa termine lá em cima, no ápice dramático, na coisa que vai te deixar mais emocionado. Um patamar bem longe de onde É Assim que Acaba terminou. Não que fosse isso em algum momento. Mas é isso. Apesar de ter feito alguns elogios fortes pro filme, eu dei 1 estrela pra ele no Letterboxd. E é porque eu assisti com a Titi, então foi mais divertido. E porque tocou My Tears Ricochet, então eu fiquei feliz. E eu tô honestamente muito triste que ele tá indo bem em bilheteria. Porque se essa é a adaptação do melhor livro da Colleen Hoover, eu não quero nem saber o que vai ser dos outros. É isso, o vídeo acabou mais ou menos por aqui. Dá pra ver porque teve o Fate Black. E aí eu voltei aqui. Esse vídeo tá sendo feito na correria. É terça-feira, eu vou postar ele na sexta. Porque eu não tive tempo de ver o filme antes. Não tive tempo de gravar ele antes. Não tive tempo de fazer o roteiro ele antes. Tô fazendo correndo, então se você gostou, por favor, dá like nesse vídeo. Se inscreve no canal para mais vídeos como esses. Normalmente eu falo mais de livros, mas eu também falo de adaptações literárias. Ainda mais quando tem uma grande assim. Então se inscreva para mais coisas assim. Comentem aqui, por favor, se vocês gostaram do filme, desculpa. Se vocês não gostaram, o que vocês acharam. Qualquer coisa que vocês acham interessante. Se vocês acham que vale a pena ler o livro, né, que é um ponto. Compartilhem com quem vocês acham que podem gostar desse vídeo. Por favor, não com fãs da Colleen Hoover, senão vai acabar pra mim. Ou compartilhem, porque eles engajam no ódio e aí o canal cresce. Compartilhem com quem vocês acham que pode gostar do vídeo ou não gostar. E é isso, até outra semana. Tchau!